pessoal, hoje a gente vai falar sobre carótidas. Alguém já ouviu falar sobre as artérias carótidas? Pois é, as carótidas elas são vasos sanguíneos, são artérias que saem lá do coração, na verdade são ramos da aorta, tá? Que é o principal vaso que sai do nosso coração, do ventrículo esquerdo, que bombeia sangue cheio de oxigênio, cheio de nutrientes para o nosso corpo. Então, do coração sai essa artéria aorta, sendo que a carótida que vai para o lado direito são dois vasos. A carótida direita, que passa pelo pescoço do lado direito, e a carótida esquerda, tá? Que passa por aqui, pelo nosso lado esquerdo do corpo. As duas, né, são ramos da aorta, sendo que a carótida esquerda é ramo direto da aorta. Ela sai diretamente da aorta. Já a direita sai de um tronco único chamado tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico se bifurca na carótida direita e na subclávia direita. Então esses vasos, pessoal, essas duas artérias que passam dos dois lados do pescoço, são artérias que vão irrigar, que vão levar sangue para a nossa face e para o nosso cérebro. Daí a importância das carótidas. As carótidas, né, são vasos que nutrem o nosso cérebro, tá? Então é a principal fonte de irrigação sanguínea para o nosso cérebro, para o nosso encéfalo, é levado por essas artérias, tá bom? Então como é que isso acontece, Antônio? Tem a carótida comum que passa pelo pescoço. Já falamos que a esquerda é ramo direto da aorta, a direita vem do tronco braquiocefálico. E aí o que acontece? Passou pelo pescoço, ela se bifurca. A direita se bifurca em dois ramos, a esquerda também se bifurca em dois ramos. Então a gente fala que tem um ramo externo que vai para o rosto, que vai para a nossa face, vai irrigar as estruturas do nosso rosto. E o ramo interno, a carótida interna, que vai para dentro do crânio, levar sangue para o cérebro, tá bom? Então tem esses dois ramos na carótida. Você fica na dúvida, Antônio, qual que é o principal? O principal é o ramo interno que leva sangue para dentro do nosso cérebro. Então problemas que acontecerem na carótida externa geralmente não vão causar tanto problema, né? Praticamente não vai gerar nenhuma alteração grave, nenhuma doença grave, como pode acontecer na interna. Porque a interna, levando sangue para o cérebro, se acontece, né, algum problema, que é o que nós vamos falar, né, que principalmente a doença aterosclerótica é o problema mais comum, que é o entupimento das artérias carótidas, principalmente do ramo interno. Geralmente acontece na bifurcação. Se acometer o ramo interno, eu vou ter problema, né, risco de acontecer algum evento cerebral, algum evento vascular encefálico. Então, pessoal, como que se desenvolve a doença aterosclerótica? Ela se desenvolve da seguinte forma: a gente tem uma camada de células nas nossas artérias chamada de endotélio. O endotélio é uma camada, né, unicelular, uma camada que são várias células únicas, né, que formam tipo um tapete, um filme, tá bom? Como se fosse um biofilme, um plástico, como se fosse um revestimento na camada interna da nossa artéria. A nossa artéria é igual um encanamento, né? E aí é como se tivesse uma proteção ali na região de dentro desse cano, para poder evitar que a sujeira, que impurezas que formassem, entre aspas, lodo na parede do nosso vaso sanguíneo. Só que durante a vida, pessoal, a gente faz umas travessuras aí, a gente come algumas toxinas, usa alguns tóxicos igual o cigarro, né? A gente se alimenta muitas vezes mal, não pratica exercício físico, é sedentário. Então essas toxinas, né, igual a própria pressão alta há muito tempo agride o vaso, a artéria. O próprio açúcar no sangue elevado agride também a artéria, além do cigarro, para pessoas que fumam, né? Tem gente que não fuma, claro, mas outras que fumam. O cigarro é um veneno para a parede do meu vaso sanguíneo. Faltou o que, pessoal? A dislipidemia, que é a alteração, né, do colesterol no sangue. Do HDL, o LDL, que são os colesteróis, as moléculas que carregam o colesterol no nosso sangue, tá? E por que o colesterol, Antônio? Você está falando de colesterol, quer dizer que comer gordura, colesterol é ruim? Na verdade, o colesterol ele é necessário para o nosso corpo, tá bom? Nosso corpo precisa do colesterol, ele é um componente da membrana das células, ele é um componente para formar outras substâncias no nosso corpo, como alguns hormônios, tá bom? Só que o excesso, né, do colesterol, o nosso corpo perde o controle e ele começa
depositar nos locais aonde esses agressores que eu citei, né, começam a machucar os vasos sanguíneos. Ali faz, né, pequenas feridinhas e aí esse colesterol começa a se depositar ali. Claro, nós temos células no corpo de defesa. Nosso corpo ele tem mecanismos para poder limpar esse colesterol, que é principalmente as células de defesa da série branca do nosso sangue, que são os macrófagos. Esses macrófagos, entre aspas, são como se fossem faxineiros. Eles vão lá pegar esses saquinhos de sujeira. A gente não deixa, né, na porta da nossa casa à noite, o saquinho com a sujeira da nossa casa, vem o lixeiro e carrega. O macrófago ele tenta fazer isso. Só que com o tempo ele vai pegando tantos saquinhos de lixo, mas tantos, que ele começa a ficar pesado, ele começa a ficar carregado demais. E aí a gente começa a chamar ele de quê? De célula espumosa. Ele perde a função dele, ele fica tão pesado, tão obeso, tão cheio de impureza, que ele não consegue mais se deslocar. E aí, pessoal, que deflagra uma inflamação naquele local. Ele começa a mandar mensagem para os outros lixeiros do nosso corpo virem ali ajudar ele. Só que junto disso vai vindo mais colesterol, mais lixeiros do nosso corpo vão ficando mais pesados, se tornando outras células espumosas, liberando mais mensageiros, e aí está instalada uma inflamação crônica que dá origem à doença aterosclerótica, que dá origem a uma placa de ateroma, uma placa que vai começar a obstruir a luz do vaso. Só que isso, pessoal, é crônico, né? A placa começa ali ocupando 1% da luz do vaso, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 e vai crescendo. Então isso é com o passar dos anos. Isso não é em uma semana, não é em um mês. Isso é ao longo da nossa vida. A doença aterosclerótica ela começa a se desenvolver lá nos 30, 35, 40 anos. E lá com 60, 70, né? Em alguns casos pode até ser antes, né? Existe pessoa que tem AVC, infarto com 40 anos, nada impede. Mas na maioria das vezes a doença costuma ser sintomática na média aí de 60, né, 50 a 70 anos, nessa média aí que a doença começa a ser sintomática. Então é um problema progressivo, é um problema crônico que vai levar um pouco de tempo para se manifestar, para poder às vezes gerar algum sintoma. Por isso que a gente fala que prevenir é muito bom, porque a gente consegue, sem ter sintomas, né, descobrir a doença antes e tratar em um momento aonde a doença ainda está inicial, às vezes aonde a pessoa ainda não teve nenhum infarto, nenhum evento cerebral, né? Se eu estou falando de carótida, pessoal, eu estou falando de AVC, não é isso? Acidente vascular encefálico ou derrame. Mas o mesmo problema que está nas carótidas, que é a doença aterosclerótica, dá nas artérias do coração, nas coronárias. Esse mesmo processo que eu estou te falando acontece lá, podendo gerar um infarto, dá na artéria da perna, podendo gerar risco de amputação do membro, feridas na perna que não cicatrizam por falta de oxigênio, por falta de sangue arterial chegando nos pés, tá bom? Então a doença aterosclerótica ela é sistêmica, ela acontece em todas as artérias do corpo, em algumas em maior grau. Por exemplo, uma pessoa se manifesta mais na perna, na outra no coração. Pela estatística, né, o AVC e o infarto são as doenças mais prevalentes no nosso meio, né, doenças de altíssima mortalidade no nosso meio, e elas se desenvolvem, né, nessa cascata que eu falei. E aí, pessoal, vocês entenderam que ali, né, vai depositando colesterol, vai depositando gorduras, iniciado o processo, né, a lesão no vaso onde esses depósitos aconteceram, foi deflagrado por toxinas, né, por agressores, né, que agrediram o nosso vaso, começou a machucar ele, e aí vem essas células de defesa, deflagram um processo inflamatório, e em último estágio, pessoal, essa doença, né, essa placa, começa a chegar às células do músculo liso, começa a chegar cálcio, depositar cálcio naquela placa, e aí tem dois caminhos que podem acontecer. O primeiro, pessoal, essa placa ir crescendo até entupir totalmente a luz do vaso. Só que na metade do caminho, às vezes quando ela já está ocupando aí 50, 60, 70, 80% da luz do vaso, ela começa a ser tão grande que ela fica instável. Ela começa a ficar tão grande e heterogênea que ela pode se romper. E aí ela libera de forma aguda, né, de forma súbita, repentina, né, ela fratura. A fratura dessa placa pode causar a oclusão do vaso de forma súbita. Então, pessoal, me fala um pouquinho, né, Antônio, sobre a coronária. A coronária, na maioria das vezes, ela fecha de forma aguda.
a placa se rompe, libera tanta substância, forma um tampão ali, um coágulo de células, de coisas ruins que estavam dentro da placa e fecha a coronária de forma súbita. Já nas carótidas, pessoal, o mais comum não é essa placa se romper e fechar a carótida, porque na doença cerebral, na doença cerebrovascular, extracraniana, que é pelas carótidas, está fora do crânio, quando o AVC vem por outro motivo, sem ser nas artérias que se desenvolveram lá, que passam dentro do crânio, porque tem artérias dentro da cabeça, a artéria meningia, outras artérias, e tem a artéria carótida que passa fora do crânio, no pescoço, e que pode gerar repercussão lá dentro da cabeça. Pode causar AVC de duas formas, O mais comum não é a artéria se romper e fechar de forma súbita, a fratura, a lesão da placa, porque ela está muito grande, rompe e fecha o vaso. Isso é mais comum nas coronárias, no infarto. E no derrame, no AVC, no acidente vascular encefálico, o mais comum, pessoal, é quando essa placa na carótida ela está tão grande, que ela começa a soltar fragmentos. Ela começa a soltar, vamos dizer assim, sujeiras, moléculas disso, bolinhas de sujeira, fragmentos dessa placa migram, soltam, vão andando pela corrente sanguínea e vai parar lá dentro do cérebro, entope uma artéria do cérebro. Dessa forma que a doença carotídea causa AVC. Ah, Antônio, mas e se ela fechar? Fechou de forma aguda, a pessoa pode ter um AVC? Em determinados casos sim, mas em determinados casos não. Ué, Antônio, como assim? A carótida de um lado fecha e não tem AVC? Isso pode acontecer, pessoal. Eu já peguei pacientes onde a gente estava com a carótida totalmente entupida, tá? De um lado, claro, do outro não. E aí o paciente não teve sintoma, não teve AVC. Mas por que isso acontece? Porque eu tenho uma estrutura, na base do nosso encéfalo, chamado de polígono de Wien. Tá, Antônio, mas o que é esse polígono? Ele é um círculo. Ele é um círculo formado pelas artérias carótidas, artérias comunicantes anterior e posterior, e por ramos que vêm das artérias vertebrais, que formam a artéria basilar e formam um círculo no cérebro, por onde, se uma carótida se fecha, a carótida do outro lado, mais as vertebrais, conseguem nutrir todas as estruturas do cérebro. Por isso que a carótida fechar de forma súbita, algumas vezes pode não gerar o AVC. Quando a carótida apresenta doença aterosclerótica, o mecanismo mais comum para evento cerebral é por causa de microfragmentos que solta dessa carótida, sujeirinhas que se desprendem de uma placa grande e vão lá para o cérebro. Então, pessoal, aí já dá para você raciocinar. Nem toda doença aterosclerótica das carótidas vai estar em um estágio já cirúrgico, tá bom? Então aí dá para a gente poder falar, sobre as indicações de tratamento. Quando, Antônio, que eu vou indicar o tratamento clínico e quando que eu vou indicar o tratamento intervencionista nessa placa? Então vamos falar um pouco do tratamento clínico. Você lembra que eu falei que começa a se depositar células naquela placa, gordura? Então o tratamento clínico da doença aterosclerótica no corpo todo, é feito com AS, que é um antiagregante plaquetário, evita que as plaquetas se grudem uma na outra, evita que essas plaquetas vão colando uma na outra e formando um coágulo, um trombo, uma placa também, evita a agregação plaquetária. E outra substância são as estatinas. Tem vários tipos de estatina, tem a atorvastatina, simvastatina, tem a rosuvastatina. Então as estatinas são moléculas que agem lá no fígado, trabalham em cima das gorduras do nosso sangue, que controlam as gorduras do sangue. Então essa estatina, pessoal, ela diminui o que? A oferta, a deposição de gordura naquela placa, tá bom? Lembra que a gente falou que o colesterol, as gorduras ruins do nosso corpo vão depositando e aumentando a placa. Então as estatinas, elas ajudam o nosso organismo a evitar a progressão da placa, controlando a gordura no nosso sangue. E aí, pessoal, quando que eu vou usar as estatinas e o AS nesses pacientes de doença carotídea? Na maioria das vezes, a gente, se já tem uma placa, seja de 10, 20%, a gente já tem a doença, então eu quero evitar a progressão dela. Então, na maioria dos casos, está indicado o tratamento clínico.
mas nem todo paciente precisa sofrer alguma intervenção naquela placa. Placas pequenas, como 10, 20, 30 e 40%, são placas que na maioria das vezes com o tratamento clínico não vão dar trabalho, não vão dar problema para esse paciente, tá ok? Então nesses casos o tratamento clínico é suficiente. Agora, se essa placa chega em um nível já de 50% de obstrução da luz daquele vaso, né, metade do vaso está ocluído, já está obstruído, e aí, pessoal, se essa pessoa já tiver algum histórico de evento isquêmico prévio, seja um AIT, que é um acidente isquêmico transitório, ou um AVC ou AVE, que é um acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral prévio, esse paciente já tem indicação da gente intervir nessa placa, porque essa placa já chegou no tamanho de 50% e já soltou fragmento. Então, pessoas que têm entre 50% a 69% de estenose na luz da carótida, de obstrução da luz do vaso, de entupimento nas carótidas, aí essas pessoas elas já têm indicação de intervenção. Ah, Antônio, o que é intervenção nas carótidas? São duas coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa, primeira opção de tratamento da carótida é a cirurgia. Isso mesmo, é operar a carótida, é fazer, né, uma incisãozinha, um cortezinho no pescoço, ir lá e desobstruir a carótida. Outra opção é a via endovascular, que é a via minimamente invasiva, que é pegar uma artéria do corpo, geralmente uma artériazinha na virilha, uma artériazinha mais grossa, como a artéria femoral, e a gente vai com um dispositivo lá para abrir esse vaso, que é chamado de stent, tá bom? Então essas são as duas opções para a gente tratar as carótidas. Tá, Antônio, mas e se o paciente tiver aí 50, 60, né, até 69% e não teve evento isquêmico, esse paciente tem indicação, né, da gente intervir nessas carótidas? A princípio não. A princípio, pacientes que são assintomáticos, que nunca tiveram sintomas, só tem indicação de intervenção quando a doença supera o limite de 70%, tá bom? Então, se a pessoa já tem aí uma estenose carotídea, uma lesão na carótida, né? Uma placa de ateroma em torno aí de 70, 80, 90, até 99%, né? A gente tem indicação daquelas duas intervenções, seja a cirurgia, que é chamada de endarterectomia carotídea, seja da angioplastia carotídea. Tudo bem? Então, pessoal, vamos revisar aqui, ó, pacientes até 49% de obstrução nas carótidas, o tratamento é essencialmente clínico, com AS e com estatina. Pacientes de 50% a 69%, sem sintomas, tratamento clínico, com sintomas de AVC e AIT, que eu já vou falar a diferença dos dois, já tem indicação de tratamento intervencionista, tá bom? E pacientes de 70% até 99%, tem indicação de tratamento intervencionista, tá? Seja a cirurgia ou seja a angioplastia, mesmo se não tiverem nenhum sintomas. Se forem encontrados esse problema, por exemplo, no exame de rotina. E Antônio, 100%? Aí, pessoal, se a carótida já fechou toda, já entupiu e o paciente não teve evento isquêmico, a gente não consegue mais desentupir ela porque ela fecha do pescoço até lá dentro da cabeça. E aí, se a pessoa não teve, né, nenhum sintoma, aquele polígono de Willis compensou, né, conseguiu irrigar o cérebro sem causar nenhum evento isquêmico, essa pessoa, então, eu não preciso mais intervir. É cuidar da outra carótida e das vertebrais para poder continuar nutrindo o polígono e ela viver normalmente. Então, pacientes que têm oclusão de carótida, na maioria dos casos a gente só faz tratamento conservador, tratamento clínico e observação. A gente cuida dos outros vasos que nutrem aquele polígono. Lembra que o polígono é formado, né, é nutrido por 4 vasos. Carótida direita, carótida esquerda e pela basilar, que é formada por 2 artérias vertebrais. Então são 4 vasos. Se eu perdi um, os outros 3 deram conta, né? Se um vaso fechou totalmente, já está 100% ocluído, e eu não tive evento isquêmico, as outras artérias do polígono conseguiram irrigar o cérebro, a natureza, vamos dizer assim, organizou. Então não preciso operar porque o paciente está assintomático, tá bom? E aí, pessoal, vamos falar um pouco da diferença do AVC para o AIT. Quando uma artéria do nosso cérebro ela se fecha, né? A gente está falando que a doença carotídea ela manda fragmentos de sujeira e
obstruem as artérias dentro da cabeça, a pessoa ela pode ter uma manifestação temporária que dura menos de 24 horas, onde a gente chama de AIT. Geralmente, pessoal, o AIT dura de 1 a 2 horas. É aquela pessoa, né, que com frequência, como que é o AIT? A pessoa perde a fala, perde a capacidade de mexer um lado do corpo, mexer o braço, mexer a perna, e às vezes, pessoal, ela perde a visão de forma súbita, mas que recupera logo em seguida, chamada de amaurose fugaz. Então, o quadro clínico clássico de um AIT, que é um acidente isquêmico transitório, né, que acontece por causa do fechamento de uma artéria no cérebro, é marcado por essas 3 características na maioria dos casos, que é o quê? Alteração da fala, a pessoa não consegue falar, paralisia de metade do corpo, não consegue mexer, às vezes a perna e o braço, e às vezes parte do rosto também, ela fica com a boca torta, não consegue piscar, e às vezes perde a visão temporariamente, chamado de amaurose fugaz. Quando esses sintomas duram menos de 24 horas, geralmente o AIT, o mais comum dele é durar de 1 a 2 horas. Então, quando isso acontece, eu tenho um ataque isquêmico transitório, que pode ser o quê? Pode ser um aviso, pode ser um prenúncio que algo pior está por vir. Então, qual que é a orientação? Procurar um médico, se isso aconteceu, se você conhece, se você presenciar isso em alguém, tá? Para poder rastrear de onde está vindo, né, esse problema, que é essa falta de obstrução no cérebro. Se isso aconteceu lá dentro, se isso veio das carótidas ou veio de outra parte do corpo, né, da aorta, de outro local onde tem doença aterosclerótica. Antônio, e qual que é a diferença para o AVC, para o derrame, para o acidente vascular cerebral ou AVE, acidente vascular encefálico? A diferença é que o AVC ou AVE, né, que é a mesma coisa, ele dura mais de 24 horas. É quando a pessoa tem esse evento e ele não consegue reverter. O sangue não consegue retornar novamente, né? O cérebro não consegue reperfundir aquele vaso. E aí, pessoal, fica um dano permanente. Aí o AVE, né, geralmente ele é irreversível. A pessoa é muito difícil ela conseguir recuperar. Isso eu estou falando sem tratamento. Se a pessoa reconhecer que aconteceu, né, de forma rápida, ela pode procurar o médico, e existem tratamentos para isso. Existem mecanismos, como por exemplo tentar fazer uma trombólise, né, que é injetar remédio no sangue para quebrar os trombos daquele vaso, para degradar os trombos daquele vaso, tentar pescar, né, pescar entre aspas, né, resgatar, né, por dentro das artérias com dispositivos de captura esse trombo, que é a chamada de trombectomia mecânica. Mas tudo isso, pessoal, tem que ser num período breve, né, de 4, 6, no máximo 8 horas, né? 12 horas já está estourando demais esse período. E aí, pessoal, claro que o neurocirurgião ou o vascular vai definir o prazo, mas só para vocês terem uma média, na média até 6 horas é um período adequado, né? Menos de 6 horas. Se passou demais, aí geralmente já tem lesão irreversível. Muitas células do cérebro já morreram e não adianta mais desobstruir esse vaso. Porque quando a artéria obstrui, né, aquela área que ela irriga, né, o centro da lesão é a chamada área isquêmica, que é a área que mais sofreu. E em volta dela fica um halo, né, chamado de área de penumbra, que são células que estão recebendo pouco oxigênio, mas ainda recebem. Não morreram ainda. Então dá tempo de eu tentar resgatar essa área de penumbra para poder salvar neurônio. Né? Neurônio é um neurônio que movimenta o nosso braço, a nossa perna, né? Então, quanto mais neurônios eu conseguir salvar da falta de oxigênio, da isquemia, né, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser a evolução e a recuperação desse paciente. Então, pessoal, a diferença de AVC e AIT está na duração. Eventos que duram menos de 24 horas, usualmente de 1 a 2 horas, são AITs, ataques isquêmicos transitórios. Eventos com durabilidade maior de 2 horas, geralmente é o que? É o AVC ou o AVE, que é o chamado derrame. Tá, Antônio, você falou tudo isso para mim, já falou dos tratamentos, como é que eu posso descobrir? Como é que eu sei que eu tenho problema nas carótidas? Quanto que está indicado a gente rastrear? Então, pessoal, quem cuida da saúde, tem preocupação em identificar, né, as lesões, as doenças de forma precoce, essa pessoa, né, o que eu posso recomendar? Primeira coisa, evitar os hábitos de vida que a gente falou deletérios, controlar a pressão, não ser sedentário, parar de fumar,
controlar o açúcar e o colesterol, a gordura, né, no sangue. Então, quem que pode te ajudar nisso? Né? O médico pode, você indo no médico, fazendo aqueles exames de rotina, né? Pelo exame de sangue a gente sabe como que está o açúcar no sangue, como que está o colesterol no sangue, né? Então tudo isso não é para você sair tomando AS e estatina por conta própria, não. Mas a primeira coisa da prevenção é diagnosticar essas alterações no sangue. E, pessoal, tem um exame também chamado de Doppler. Esse Doppler, quando a pessoa passa de 40 a 45 anos, né, dependendo da literatura, ou até 50 anos para literaturas mais exigentes, já está indicado o Doppler nas carótidas, que é um exame de rastreio. Tá, Antônio, o que é Doppler? Doppler nada mais é do que um ultrassom. É um exame de ultrassom, só que um ultrassom específico com essa função chamada de Doppler, né? Tem gente que chama de duplex scan, tem gente que chama de Doppler colorido, que é o quê? É uma propriedade do aparelhinho para ele identificar o sangue passando. Ele vai ver a velocidade que o sangue passa, ele vai ver a onda de fluxo, como é que está a morfologia dessa onda, para saber se o sangue está passando direitinho, se está passando de forma adequada, ou se tem alguma lesão ali, né, alguma placa de ateroma que está turbilhonando esse sangue, que está fazendo esse sangue agitar, se movimentar de forma inadequada. Então é um ultrassom. Lembra aquele aparelhinho de ultrassom que a gente faz abdominal? Né? Quem já fez ultrassom na barriga, grávida que já fez ultrassom do bebezinho, é semelhante. Né? Quem já teve dor na barriga e precisou fazer ultrassonografia, é um exame bem semelhante, aonde o que a gente faz? A gente pega aquela pecinha, né? O probe, que é aquela ponteira do aparelho, né? Põe um gelzinho e passa aqui no pescoço, nas carótidas, para poder ver como que está o sangue nas carótidas, se tem alguma placa de ateroma ali, ver a velocidade, se o sangue está turbilhonando e poder estimar se já tem alguma placa, quanto que essa placa obstrui da luz do vaso, se é 30%, se é 60%, se é 90% da luz do vaso, ok? Então o exame de Doppler das carótidas é um exame de rastreio. É muito comum, pessoal, às vezes numa consulta de rotina, o cardiologista ou o vascular solicitar um eco do coração, um ecocardiograma, que nada mais é do que um Doppler do coração e um Doppler das carótidas. São exames, pessoal, de rotina, para ver como é que está a função do seu coração e como é que está as carótidas. Então eu já tive paciente que chegou para fazer o exame comigo e ficou assim, nossa, eu achei que era um exame complicado, quase que eu não vim fazer. Então fica a dica aí para quem ouve esse nome e acha estranho, Doppler, deve ser aqueles exames ruins que a gente entra numa máquina fechada, dá uma agonia. Não, pessoal, é um exame tranquilo, é um exame igual um ultrassom abdominal, só que é feito no pescoço, tá bom? Então é um exame simples, indolor, não demora tanto, tá? Um exame rápido, fácil, não precisa tomar agulhada, contraste, nada disso. A única coisa que você vai, né, que vai ser feito é passar aquela pecinha de ultrassom igual da barriga, semelhante, né, ao ultrassom da barriga aqui no pescoço, com um gelzinho, só isso. A pessoa vai ficar deitada, faz o exame, levanta devagarzinho, porque pode dar uma tonteira, uma vertigenzinha normal, porque fica, né, massageando a carótida, passando o aparelho. E logo a pessoa se recupera e vai embora andando, sem tomar injeção, contraste, entrar em máquina fechada, nada disso. Então fica aí a dica para quem ouviu falar nesse nome, né? Eu tive muitos pacientes que já relataram isso para mim, doutor, quase que eu não vim fazer o exame porque eu estava com medo. Esse nome estranho, Doppler colorido, nunca tinha ouvido falar nisso, tá bom? Então é um exame super tranquilo, de rastreio, tá bom? E aí por que você está falando, Antônio, que é um exame de rastreio? Porque o Doppler, né? Tem pessoas, claro, que o exame é tão simples de fazer, principalmente o exame feito por dois profissionais, né, que deram o mesmo resultado, a pessoa até pode ter indicação de cirurgia ou de angioplastia com base no ultrassom. Mas, geralmente, pessoal, muitas vezes a gente pode necessitar de outros exames complementares. Ah, Antônio, eu fiz o Doppler das carótidas, deu 70% e já vou precisar operar? Algumas vezes, né? O médico pode indicar cirurgia com base nesse Doppler, mas algumas vezes é necessário um exame complementar. Seja ele uma angiotomografia
que é uma tomografia com contraste dos vasos cervicais e do cérebro, seja ele uma arteriografia, que é pegar uma artéria do corpo, seja no braço, seja na perna, e injetar contraste nessas carótidas através de um catéter especial, tá? Para poder visualizar toda a circulação do pescoço e do cérebro. Então, pessoal, em determinados casos, isso pode ser necessário, tá bom? Algum exame complementar. Determinadas situações, não. Determinadas situações, o médico pode operar somente baseado no Doppler. Às vezes, né, com 2 exames, né, confirmado por uma segunda opinião, um segundo ecografista, né, um segundo ultrassonografista experiente, tá bom? Mas em determinados casos pode ser necessário um outro exame complementar, seja uma angiotomografia, seja uma arteriografia ou outro exame que o médico achar necessário, né? Tem outros exames também. Quem não pode tomar contraste iodado, às vezes tem problemas renais, existe angiorressonância, né, que é um contraste diferente, que é o gadolínio, tá bom? Mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe, só para esclarecer que, feito o diagnóstico da estenose carotídea pelo exame de rastreio, que é o Doppler, né, em alguns casos pode ser necessário um exame complementar. E aí, Antônio, fala para mim um pouco mais sobre os tratamentos, né, sobre a intervenção. Já falamos do tratamento clínico, que é o AS, assim, a estatina, tá? Esse tratamento não deve ser feito sem indicação médica, sem acompanhamento médico, tá bom? Porque o AS pode causar sangramento, né? Pode causar sangramento em outras partes do corpo, pode causar sangramento no intestino, gastrointestinal, úlcera no estômago, tá bom? A estatina pode causar dores no corpo, mialgia, que são aquelas dores musculares, e outras alterações no fígado. Então, esses todos os remédios, né, têm seus riscos e benefícios. Se a pessoa tem lesão nas carótidas, né, considerando que ela fez o diagnóstico já, o médico prescreveu, talvez ela vai se beneficiar mais do que os riscos. Agora, aquela pessoa que ouviu a gente falando aqui, olhou no Google, está com medo de ter um AVC e começou a tomar o remédio sem orientação, sem acompanhamento, outros problemas podem acontecer. O remédio não causa só bem, né? Na maioria das vezes, na dose certa, para a doença correta, ele causa bem. Mas o uso indiscriminado, pessoal, pode causar malefícios também. Então, o remédio deve ser tomado somente com, né, acompanhamento, indicação médica. E como que é a cirurgia? A cirurgia geralmente, né, é uma cirurgia com incisão aqui pequena no pescoço, e a angioplastia, pessoal, é feita, né, é a forma minimamente invasiva, é feita por uma agulhinha, onde a gente pega uma artéria da virilha ou do braço e vai por dentro da artéria, sem precisar abrir nada, cortar o pescoço, nada disso, colocar um stent. Ah, Antônio, mas quando que eu faço um, quando que eu faço o outro? Aí, pessoal, depende muito. Depende do tipo de paciente, né? Se for aquele paciente que já operou o pescoço antes, já fez radioterapia, né, que a gente chama de pescoço hostil. Se for pacientes que têm deformidades anatômicas, às vezes tem espondilite anquilosante, tem alterações na coluna, pacientes acamados muito já, digamos, com as articulações travadas, com alterações anatômicas, esses pacientes têm indicação das terapias minimamente invasivas, da angioplastia carotídea. Na maioria dos casos, pessoal, a cirurgia ela está mais indicada para a ampla maioria das pessoas. O tratamento de primeira linha é o tratamento cirúrgico, porque as complicações, né, na maioria das vezes são bem pequenas e é a forma clássica de tratamento. A gente faz um cortezinho pequenininho no pescoço, né? Geralmente o paciente fica um diazinho na UTI, só um dia porque pode causar alterações na pressão, mais um dia na enfermaria, no próximo dia costuma ir de alta. Isso eu estou falando pós-operatório normal, tá, pessoal? Ah, Antônio, mas tudo bem, qual que é o risco de fazer esse tratamento? Tanto de ficar com a doença carotídea quanto no tratamento, seja na angioplastia, seja na cirurgia, o risco do paciente é ter um AVC, é ter um derrame, é sair fragmento dessa placa e parar lá no cérebro. Por isso, pessoal, que a gente não opera todos os pacientes com doença carotídea, né? Até 50% de lesão na carótida, o tratamento é só com AS e com estatina. De 50% a 69%, paciente que já teve evento isquêmico, tratamento intervencionista, seja cirúrgico ou endovascular, angioplastia. De 70% para cima até 99%, aí nesses casos tem indicação mesmo se o paciente não tiver sintoma, porque aí o risco dele ter um AVC
ficando com a placa lá é maior do que ele ter um AVC durante a cirurgia, tá bom? Então o tratamento, ele tem, né, estágios da doença, né, esses estágios que eu falei de 0 a 50, 50 a 70, 70 a 99, né, os riscos e os benefícios. Estágios mais precoces, o benefício de tomar o remédio é maior. Dá para esperar, dá para tentar controlar a doença com medicação. Determinado estágio, né, de 50 a 70 com evento isquêmico, já começou a ficar benéfico a intervenção. 70 a 99, a intervenção está muito bem indicada até para paciente assintomático, porque a placa está grande, corre o risco de soltar fragmento e ter um AVC. Então a chance de ter um AVC com a placa é maior do que a da cirurgia ou da angioplastia. E 100% de obstrução, se o paciente não teve nenhum evento isquêmico nem nada, geralmente a gente não vai intervir nessa placa. Lembra daquele polígono de Willis, tá? Então fica aí, né, um pouco sobre a doença carotídea para vocês entenderem, né? Falamos também, lembra nessa aula, sobre o AVC e o AIT, tá? Fica de mensagem aí, é muito importante reconhecer de forma precoce, tá bom, pessoal? Vamos revisar? Então, para se você, né, conhecer alguém, presenciar em alguém, saber o que fazer, que é procurar um médico urgente, né? Lembra que eu te falei que se a gente conseguir chegar com o paciente de forma precoce no hospital, tem como resgatar aquele trombo ou quebrar com remédio, né, aquele trombo, fazer trombólise ou trombectomia, que são os procedimentos, mas tem que ser feito de forma precoce para causar o mínimo de lesão. Então vamos lembrar, pessoal, a diferença de AVC e AIT. Duração: o AIT dura menos de 24 horas, o ataque isquêmico transitório, tá bom? E geralmente ele dura de 1 a 2 horas. A pessoa perde a fala, pode ficar um pouco confusa, perde a mobilidade do braço e da perna, né, ou de parte da face também, fica com a boca torta, ok? E pode perder parte da visão também de forma temporária, que é chamada de amaurose fugaz. Se esses sintomas durarem mais de 24 horas, aí aconteceu de fato um acidente vascular encefálico, um derrame, tá bom? Então reconhecer isso é muito importante, tá? Principalmente porque tempo é cérebro. Quanto mais tempo esse paciente demora para chegar no hospital, demora para ser oferecido socorro para ele, mais neurônios ele perde, mais, né, invalidez vai gerar na pessoa, tá bom? Então o derrame ele pode ser, né, deixar a pessoa viva, mas com sequelas permanentes, se ele não for tratado no tempo certo, da maneira correta, como pode ser tão extenso também, de forma da pessoa às vezes ficar inválida na cama ou até mesmo ir a óbito, por causa de problemas dentro da cabeça, dentro do cérebro. Então começou o problema, né, reconhecido esses sintomas, levar urgente essa pessoa no hospital para poder receber tratamento adequado. Tá bom, pessoal? A doença nas carótidas não é a única causa de derrame, não, tá? De AVC, mas ela é uma das principais. Dependendo da literatura, ela pode corresponder de 30% a 40% dos eventos cerebrais, tá bom? Lembrando também da nossa aula, pessoal, que na maioria das vezes não é porque a carótida entope de forma total, não, são fragmentos. O principal da doença carotídea, tá, é soltar essa placa, soltar fragmentos até, né, o cérebro, soltar pequenos fragmentos e obstruir a circulação dentro do cérebro, tá bom? Então falamos também da progressão da aterosclerose, ok? Fiz um apanhado geral aqui no final das coisas que você deve fixar e levar dessa aula. Ficou alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa pra gente nos comentários, tá bom? A gente vai responder todo mundo por vídeo. E para saber se a sua pergunta foi respondida, acompanhe nossos próximos vídeos do canal, ok?